Bom, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. Na aula de hoje vamos dar continuidade falando sobre funções. Na aula passada estivemos falando função como um todo, e hoje nós começamos já falando sobre função constante. O que seria essa função constante? Você tem uma função do tipo f de x igual a k, onde esse k é uma constante, nós dizemos que essa função é constante. Já tomamos esse exemplo, e para esse exemplo, uma das coisas que você vai observar é que eu tenho uma parte que diz que o x é maior ou igual do que zero, e outra parte que é menor do que zero. Tá? Então, para nesse caso, o domínio que eu estou procurando, quem vai ser esse domínio? Bom, o domínio nesse caso, você pode até escrever aí, o domínio vai ser dado por quem? Por todos os números reais. Isso aqui eu acho que não há dúvida. Agora, para a construção do gráfico, eu vou tentar usar o GeoGebra, tá? Então vejamos aqui, no GeoGebra, o que é que eu vou observar? Ele quer que a situação, primeiro, vai ser menos 1 se o x for maior ou igual do que zero. Eu vou apagar aqui o que eu já tinha feito, tá? Então, a primeira coisa, vamos... eu vou apagar tudo aqui, vou começar do zero, tá? E aí você pode até... A primeira coisa que eu tenho, o x igual a menos 1. Então, se o x for menos 1, qual seria esse gráfico? Seria este gráfico. Mas aqui a gente tem que notar a seguinte coisa. Ele não pediu tudo isso. A primeira coisa que ele diz é que só serve quando o x for maior ou igual do que zero. Então, eu vou restringir a minha função, tá? E nesse caso ele quer que esse valor só aconteça quando o x for maior ou igual a zero. Se ele quer somente isso, deixa eu... cometi um pequeno errozinho aqui. Vamos botar aqui o zero. Vamos supor que eu tivesse colocado aqui o número 15. Se eu quisesse nesse intervalo. Bom, claro, eu quero algo maior do que isso. Então, para que eu tenha algo maior do que isso, o que nós vamos notar aqui é que o meu x ele tem que ser maior ou igual a zero. Se esse x tem que ser maior ou igual do que zero, eu não vou ter tudo, mas somente essa região que eu posso colocar aqui para vocês depois do zero. Está representado pela função g. Mas eu preciso de uma outra parte. Neste caso, quando o valor for igual a 1. Se você olhar, ele gerou esse gráfico aqui em preto. Só que você vai dizer, poxa, mas eu não quero tudo isso, professor. Eu só preciso quando for menor do que zero. Portanto, nós vamos restringir essa função a um certo intervalo. Nesse caso aqui eu estou escrevendo ainda, eu estou botando menos 15 aqui, mas na verdade o que eu preciso de x é somente os menores do que zero, tá ok? Então você vai escrever aqui restringe x menor do que zero. E aí, desculpe, aqui eu botei f, mas a função é h, tá? Desculpa. Então, nesta função, você não quer tudo isso, você queria somente essa parte. Então você olha para o gráfico aqui, ó, o que ele está me informando nesse caso? Que na função ele pediu menos 1 se o x for maior ou igual do que zero. Então para qualquer valor que eu tome para x igual, no caso x igual a 1 vai dar o resultado menos 1. Se eu pego 4, o x continua menos 1. Se eu pegar 1000, continua menos 1. Então para qualquer valor maior ou igual do que zero, a função sempre vai estar para a direita, no caso, menos 1. Já se eu pegar valores menores do que zero, a função sempre vai ser igual a 1. Bom, essa seria a primeira questão, mas eu tenho mais questões aqui para vocês. Então vejamos agora o próximo exemplo. Eles mostram os gráficos de 2x, de menos 2x e o h de x igual a 2 vezes o módulo de x. Novamente, eu vou usar o GeoGebra. Vou só apagar estas funções que eu coloquei agora. Tá? Lembrando que
todas estas funções que eu estou colocando é possível de você fazer manualmente, tá? Elas são simples. Você vê que quando eu uso o GeoGebra, de cara aqui você já consegue encontrar o seu gráfico, tá? Então eu vou aqui mudar a cor para você ficar um pouco mais de destaque. No GeoGebra você tem condição de aproximar essa imagem e o que você vai observando. Se eu tivesse tomado um x igual a zero, o valor do y foi igual a zero. Se eu pego um x igual a menos 1, o valor é menos 2. Se você pega um x igual a 1, o valor é 2. O que eu estou colocando para você quando eu faço isso? Bom, o que eu estou colocando para você é a seguinte coisa. Deixa eu só colocar aqui na base de cálculo. É que eu posso, nesse caso, fazer uma tabelinha, tá? Procure fazer melhor do que eu. Aqui estou fazendo... Não está saindo legal, vou me aprimorar um pouquinho bem aqui. Vamos supor que você pegue alguns valores para x e valores para y, ok? Então vamos colocar aqui somente alguns valores, tá? Então vamos supor que eu peguei um x e aqui é o valor de y, que nós estamos vendo que é igual a 2x. Se eu pego menos 1, você vai ficar com 2 vezes menos 1, cujo valor é menos 2. Se eu pego o zero, você vai ficar com 2 vezes o zero, cujo resultado é zero. Se eu pego o 1, vai ficar 2 vezes o 1, que é igual a 2. Se eu pegar o 2, vai ficar 2 vezes 2, cujo resultado é 4. Se eu pegar o 3, é 2 vezes 3, cujo resultado é 6. Ou seja, à medida que você vai aumentando os valores de x, eu vou aproximar um pouquinho mais aqui, deixar um pouco maior. Se eu peguei o x igual a 1, o que é que a gente está vendo? O resultado dá 2. Se eu peguei o 2, o resultado está dando 4. Se eu peguei 3, o resultado está dando 6. Se eu peguei menos 1, o resultado deu menos 2. É só jogar numa tabela. O próximo gráfico ele coloca o g de x, vou colocar aqui g de x igual a menos 2x. Você vai notar que o gráfico ficou aqui em verde, tá? Não há problema. Eu vou tirar aqui o outro gráfico, tá? E você vai perceber que nesse caso os valores vão ficar opostos. Se eu tenho um x igual a menos 1, o valor deu 2. Se eu peguei um x igual a 1, o valor deu menos 2. Se eu peguei um x igual a 2, o valor deu menos 4. E aí vai. Agora, o mais intrigante de tudo isso é quando ele pegou duas vezes o módulo de x, que é uma função h igual duas vezes o módulo de x. Bom, de posse desses valores, vou tirar o outro gráfico e olha como foi que ficou. O que acontece? Todos os valores que ele fez aqui para x, e eu vou até tirar aqui, eu vou colocar somente o gráfico do módulo de x, vou chamar de i de x, tá? Vou pegar só o módulo de x. Vou apagar aqui. O que aconteceu? Quando eu pego somente o gráfico do módulo de x, olha o resultado que eu tenho. Mas quando eu multiplico por 2, o que acontece? Quando eu tinha menos 1 que gerou 1, eu dobro esse valor. Quando o x for menos 1, ele vai ficar 2. Quando eu pego menos 2, o módulo é 2. Multiplica por 2 dá 4. Portanto, olha como é que o gráfico vai ficar. Quando eu peguei o x menos 1, dobrou, ficou 2. Peguei o menos 2, dobrou, ficou 4. Da mesma forma aqui. Quando eu tinha um módulo de x, quando o x é 1, daria 1. Mas ele dobra o valor, fica 2. Quando eu pego o módulo de 2, é 2. Mas como ele dobra o valor, vai para 4. Essa é a situação quando eu tenho duas vezes o módulo de x. Agora, eu pergunto a você, e se em vez disso eu tivesse colocado o certo j de x igual ao módulo de 2x? Qual seria o resultado daqui? Teria alguma diferença? Bom, vou apagar aqui.
Vou apagar aqui e olha, meu Deus, o módulo de 2x é igual a 2 vezes o módulo de x. Mas por que que eu posso afirmar isso? Porque o 2 é um número positivo. Pois se eu tivesse pego aqui no caso, vamos botar um t de x, onde eu teria menos 2 vezes, vamos botar aqui o módulo, né? Módulo, menos 2 vezes o módulo de x. No caso, olha a diferença. Poxa, ficou o mesmo gráfico, não era para ter ficado para baixo, mas tome nota. Quando eu peguei o módulo de menos 2, é igual a 2. Então ele vai ficar a mesma coisa de um módulo de 2x, que fica a mesma coisa de 2 vezes o módulo de x. Aqui eu estou tratando dessas três situações. Observe que eu estou marcando os três gráficos e os três ficam no mesmo lugar. Tome cuidado com relação ao módulo. Vamos retomar agora a nossa aula com mais uma coisa, que é a função afim. Na função afim, se eu tenho uma função de R em R, dada por y igual a x mais b, onde a e b são números constantes, denomina-se função afim. Neste caso, o gráfico é uma reta que passa pelo ponto 0b e é paralelo a y igual a ax. Então, ele já vai com o exemplo, ele colocou como módulo, mas eu vou dispensar isso aí por enquanto, tá? Vamos aqui, vamos apagar aqui esses gráficos, esses anteriores, e tentar agora fazer um gráfico simples, onde você tem o f de x igual, por exemplo, 2x. Tá aí o gráfico. Agora, e se eu pedir para você o gráfico de 2x mais 10? Observe que quando eu coloco mais 10, ele se deslocou, no caso, 5 unidades para a direita. Por quê? Ele pega mais 10 de igual... Vamos fazer aqui. Vou colocar aqui para vocês. Bom, eu vou colocar para vocês aqui a seguinte situação. Quando você pegou a função f de x igual 2x mais 10, eu tenho como identificar onde toca o eixo x. Basta igualar a 0. Você observa que ele vai tocar em menos 5. Agora, quando eu coloco, por exemplo, se eu tivesse colocado 2x menos 10 igualasse a 0, quando eu pegar 2x menos 10 igualar a 0, você vai ver que o x vai ser igual a uma coisa importante. Quando você olha para cá para o gráfico, quando eu peguei 2x mais 10, esse deslocamento mais 10 indica o quê? Que ele foi para a esquerda menos 5 unidades, que é onde toca o eixo x. Agora, se eu colocar 2x menos 10, o que acontece? Ele vai se deslocar para a direita. Então, se eu somo mais 10, vem para a esquerda. Se eu coloco menos 10, vai para a direita. Essa é a nota importante para a função afim. Mas nas questões propostas, ele já vai colocar para você diretamente um módulo. Módulo de x menos 1 mais 2. Então vamos aqui à construção desse módulo e ver o que acontece com ele, tá ok? Então, ele que é um f de x igual ao módulo de x menos 1. Olha como é que seria esse gráfico. Bom, se eu pego esse gráfico agora e acrescento módulo de x menos 1 e vou acrescentar aqui mais 2, o que acontece? Ele sobe 2 unidades. Por quê? O que você está colocando aqui é uma soma, está somando 2 unidades a y. O que você observa? Quando você tomou x menos 1 no módulo, ele deslocou para a direita. É como se eu estivesse tomando a função f de x. Se eu tivesse colocado x mais 1, ele ia deslocar uma unidade para a esquerda e vai subir 2 unidades. Se por acaso eu pego essa mesma função, módulo de x menos 1, módulo de x menos 1, e
no caso, em vez de somar 2, ele diminui 2 unidades, ele vai descer 2 unidades. Tá? Então, o procedimento é, se é um módulo você está somando um número, ele vai subir. Se ele subtrair, ele vai descer. Dentro do módulo, se você subtrair, ele vai para a direita. Agora, se você somar, ele vai para a esquerda. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos colocar mais. Olha o que acontece. Em vez dele ir para a direita como estava, ele foi para a esquerda. Então, desculpa eu não ter colocado o gráfico mostrando aí como foi que eu fiz. Eu vou repetir aqui novamente. Se você tem apenas um módulo de menos x, o que acontece? Ele vai para a direita uma unidade. Se eu colocar aqui o mais, ele vai se deslocar para a esquerda. Se eu tenho aqui, nesta outra função agora, mais 2, observe que o gráfico anteriormente estava onde? Estava lá embaixo, certo? Ele subiu 2 unidades, foi somado 2. Então, se eu colocar aqui menos, olha o que acontece com esse gráfico. Foi o que eu fiz. Em vez de eu colocar menos, eu coloquei mais. Então, ele desloca uma unidade para a esquerda. Como eu coloquei menos, ele desce 2 unidades. Então, tome nota com relação a isso. E é importante que você esteja anotando na hora da construção do seu gráfico. Mas, Fábio, e se eu quiser construir ele à mão livre e não quiser utilizar o GeoGebra, de que forma eu faço? Vejamos agora. Deixa eu só apagar aqui esses dados. Tá? Você tem aqui o f de x igual ao módulo de x menos 1 mais 2. O ideal, construa primeiro o gráfico com respeito a x menos 1. Então, se você tem aqui um x e você quer o y, que seria o módulo de x menos 1. Então, se você pega aqui no caso, por exemplo, menos 2, o módulo ficaria o quê? Menos 2 menos 1, cujo resultado é o módulo de menos 3, cujo resultado é 3. Agora, se eu pego menos 1, vai ficar o módulo de menos 1, cujo resultado dá o módulo de menos 2, que é igual a 2. Se eu pego o módulo, no caso agora com 0, você vai ficar com 0 menos 1, cujo resultado direto é 1. Se eu pegar o 1, vai ficar 1 menos 1, cujo resultado é 0. Se eu pego o 2, você vai ficar o quê? Com 2 menos 1, cujo resultado é 1. Se eu pegar 3, vai ficar o módulo de 3 menos 1, cujo resultado é 2. E veja que, num certo ponto, o que é que eu posso garantir para vocês? Que aqui é igual com aqui. O que é que eu tenho mais? Esse é igual com esse. E o termo intermediário é o 0. E como eu sei para saber quais números eu pego antes e eu pego depois? Você vem aqui para o módulo. No módulo, você toma ele, x menos 1, você vai pegar x menos 1 que está dentro do módulo e vai igualar a 0. Neste caso, você descobre onde o gráfico toca o eixo x. Então você toma antes e depois. Só que aí você vê, eu tenho que acrescentar 2 unidades. Neste caso, você já tinha a primeira coluna, que era representando o x. Você já tinha a segunda coluna representando o y. E aí você cria mais uma coluna, somando 2 unidades. Então você tem aqui, eu peguei o menos 2 e o resultado deu 3. Como você está somando 2 unidades, vai ficar em 5. Você tinha menos 1, o resultado deu 2, você vai somar mais 2 unidades, vai para 4. Bom, você tinha 0, 1, 2, 3, não precisava dessa última linha, mas vamos lá. Aqui ficou 1, 0, 1, 2. Ó, somando 2 unidades vai para 3, somando 2 unidades vai para 2, somando 2 unidades, 3, 4, e eu já sei que o próximo seria 5, quando o x foi igual a 4. Então, e olhe que neste gráfico, se você olhar para o gráfico agora,
ele passa a ter um pouco mais de sentido. E veja, quando você vai comparar a tabela, quando o x for igual a 1, o resultado era para ter sido 0, só que ele foi somado 2 unidades. Quando o x foi igual a 2, o resultado era 1, sobe 2 unidades, foi para 3. Você pode até colocar o outro gráfico. Ó. O gráfico que deveria ser o módulo de x menos 1, soma 2 unidades, você vai subir 2 unidades em cada valor. Então, eu acho que fica mais prático de você ver como eu tenho esse gráfico. Mas vamos retomar aqui ao nosso conteúdo. E agora, vamos falar da função polinomial. Neste caso, uma função polinomial de R em R, ela é dada por quem? A0, x elevado a n, A1, x elevado a n menos 1, a n menos 1x. E observe que aqui o valor de x sempre está elevado a um número natural, tá? O n sempre é um número natural. E esses valores que nós temos multiplicando o x com as suas potências, eles são números reais fixos e eles são chamados de coeficientes. Vamos dar continuidade aqui. Ele quer construir o gráfico agora destas funções. Qual o procedimento que eu vou fazer? Vejamos. Quando eu for tomar aqui o primeiro gráfico a ser trabalhado, que será o gráfico da função quadrática, eu vou aqui colocar para vocês a função, tá? Ela é uma função f de x igual a x ao quadrado menos 4. E aí você já tem um gráfico direto, bem simples. Ah, professor, mas eu tenho que fazer uma tabela? Sim, neste caso, quais valores pegar? Então, para tal, eu vou só aqui apagar rapidinho o que eu tinha escrito na outra aula, ou melhor, no outro exemplo, e aí já começo já com vocês, tá ok? Então, vejamos aqui o que eu preciso fazer para que você saiba onde pegar os pontos, caso você esteja utilizando, não tenha um acesso a um aplicativo como eu coloquei para vocês do GeoGebra. A primeira coisa que você tem que fazer é saber onde toca os eixos x e y. Então, para saber onde toca o eixo x, eu vou pegar x ao quadrado menos 4 e vou igualar a zero. Neste caso, você vai resolver e vai encontrar duas raízes, mais ou menos 2. Então, se você pega o gráfico aqui, você não sabe onde vai estar, você sabe que é voltar para cima, pois o valor de A é positivo, e sabe que vai tocar em menos 2 e em 2, que são as raízes. Bom, então aqui a primeira coisa que eu estou colocando para vocês, que essas raízes é saber onde toca x. Ok? O outro passo é você saber onde toca o y, e é simples, basta fazer o x igual a zero, tá? Então, na função f de x, que a gente já viu que é x ao quadrado menos 4, se você faz o x igual a zero, fica 0 ao quadrado menos 4, e você sabe que toca menos 4. Portanto, na hora da construção do gráfico, e aí você já tem que melhorar um pouquinho, aqui eu fiz o esboço anterior, neste caso, eu vou colocar aqui, vamos supor que você tenha aqui o menos 4, ok? E você tem aqui o 2 e o menos 2. Desse gráfico, você vai agora unir os pontos. Esse é um dos mais simples de fazer. Uniu, tá? Não está passando onde eu queria, tá? Era para ter passado bem em cimazinho aqui e bem em cima aqui. E só para você ter uma ideia, eu vou jogar no gráfico melhor. Seria aqui, olha aqui que ele toca realmente. Você vai observar aqui no menos 4, aqui ele toca menos 2 e 2. O próximo gráfico que ele vai colocar já não é tão simples como esse, tá? Ele já vai colocar um gráfico onde ele vai utilizar uma equação do terceiro grau. E neste caso, para uma equação do terceiro grau, você vai olhar aqui no caso, que seria um f de x
Na verdade chama de g de x, tá? Igual a x menos 3 menos 1 ao cubo. Então, para a construção disso aqui, já vou logo dizer para você, não é tão fácil fazê-lo, tá? E eu já vou direto aqui na função. Ele pede x elevado a 3. É isso? Não, desculpa. Vamos colocar aqui um pouco melhor. X menos 1 elevado a 3. E o gráfico, você já vê como vai ficar aí. Nesse caso, não é tão simples de fazer a construção, mas alguns pontos você já pode ir colocando. Por exemplo, onde toca o eixo Y, você já sabia, basta colocar o x igual a 0. 0 menos 1 ao cubo dá menos 1. Para saber onde toca o eixo x, pegava x menos 1 igual a 0, x menos 1 ao cubo igual a 0. Por se tratar de uma equação do terceiro grau, duas dessas raízes não seriam reais, tá? Então eu já saberia que tocaria em 2 pontos, mas tem uma forma de você descobrir esse gráfico de forma mais harmoniosa, que é através das derivadas, que a gente ainda vai ver mais adiante. Mas nas aulas de hoje é apenas essas construções dos gráficos, e eu espero que você esteja compreendendo um pouquinho esses pontos que eu estou colocando para você. Mas eu vou continuar aqui a aula. Bom, para falar a verdade, eu vou dar uma parada na nossa aula, tá? Por quê? Nós estamos com quase 27 minutos de aula. Eu vou dar continuidade na próxima aula a respeito dessas construções, falando da função racional. Somente sobre função racional, vai ser uma aula mais curta, eu espero, tá? Depois a gente faz entra já praticamente na parte de limites, ou seja, já é cálculo literalmente, não tem mais revisão para vocês, é aula direta. Então, curte aí esta aula, você pode divulgar para outras pessoas, e nas próximas aulas já começa com a parte de limites, tá ok?